Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis, ao verso 15, todas as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Entenda, por favor, eu quero levar você nesta manhã a abrir a sua mente e pelo menos tentar imaginar a grandeza do nosso Deus. O profeta Isaías, isso aqui é uma revelação de Deus para o profeta. Deus está revelando para o profeta quem ele é. E ele pergunta para Isaías: quem na concha de sua mão tomou todas as águas dos rios e dos oceanos? Faz uma concha com a sua mão. Tá, para melhorar um pouquinho, junta as duas. Junta aí, vai. Olha aí para a concha da sua mão. Quanto cabe de água aí dentro? Hã? Quanto? Pouquinho. 1 litro. Mão de alemão é grande, né? A Bíblia diz, pessoal, que Deus, na concha de sua mão, ele tomou todas as águas dos rios e dos oceanos. Você já deve ter visto a imensidão do mar. Quando você vai no mar e você fica olhando, você vê até onde os olhos conseguem enxergar, porque não tem fim. Quando você olha para o universo, para o infinito no céu, você enxerga até onde os seus olhos são capazes de enxergar, porque não tem fim. Isso tudo são obras de suas mãos. Quando a pessoa, ela entende, pessoal, quem é o Deus que ela serve, isso muda tudo na vida dela. Ela deixa de se menosprezar, ela para de se inferiorizar, ela esquece dos problemas que atormentavam ela, porque a grandeza de Deus, do Deus que ela serve, excede qualquer problema, qualquer luta, qualquer doença, qualquer situação adversa que ela estiver passando. Quem está entendendo? Com quem ele se aconselhou? Para quem ele pediu conselho? Quem ensinou ele todas as coisas? Quem disse para ele, faz assim ou faz assado? Aí ele diz assim, ó: todas as nações da terra, comparada à grandeza dele, é como uma gota que cai de um balde. Diga glória a Deus. Tem uma gota aí, olha aqui, ó. Aqui tem uma gota. Tem algumas, né? Mas olha para aquela maiorzinha ali. 7 bilhões de pessoas. Se Jesus não voltar em 2045, seremos 9 bilhões de pessoas. Se Jesus não voltar até lá, né? 9 bilhões de pessoas. Tem uma foto de gente aí. Ali, aquele formigueiro são pessoas.
mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. É só um pouquinho do que existe nesse mundo. Mas você consegue imaginar o que são 7 bilhões de pessoas? Ali deve ter, em cada quadro daquele ali, deve ter 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Para 7 bilhões, é muita coisa. Põe a gotinha. Comparado à grandeza de Deus, a Bíblia diz, está registrado, não é conto de fadas, não é invenção, e nós vamos provar isso daqui a pouquinho. Uma gota que cai de um balde. Onde o senhor quer chegar com isso, pastor? Eu estava conversando com a Bruna ontem sobre isso, falando para ela, ela disse, pai, o que eu sou então diante de Deus? E eu falei, não filha, essa não é a pergunta, eu quero que você pergunte o seguinte, quem são os meus problemas diante desse Deus? Aqueles problemas que roubavam a sua paz e que traziam tanto desespero a ponto de pessoas pensarem até que o melhor seria morrer por causa daqueles problemas. O que são esses problemas diante da grandeza desse Deus? Compare, por favor, bota a foto das pessoas e a gotinha. Muda. Agora, tente imaginar a grandeza de Deus. 2 coisas que você jamais pode esquecer. Quem você é e quem é o Deus que você serve. Amém? Quem você é, filho desse Deus, servo desse Deus, alguém que esse Deus escolheu, alguém que esse Deus apontou o dedo e disse, eu quero você. Não esqueça quem você é, você já é mais que vencedor, diga amém. E quem é o Deus que você serve? Agora eu entendo por que o apóstolo Paulo dizia, eu sei em quem eu tenho crido. Repita, eu sei em quem eu tenho crido. Olha só, se você entender isso, meu irmão, minha irmã, é para estremecer. E uma coisa muito extraordinária, ele dá um jeito de caber dentro de nós. Através do Espírito Santo. Toda esta grandeza, toda esta glória, cabe dentro de você, se você permiti-lo entrar na sua vida. Ele continua dizendo o seguinte, no versículo 19, 18, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, olha Deus falando, a quem, pois, me comparareis para que eu lhes seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas,
todas bem contadas, as quais ele chama, quem já estudou, quem já foi para a escola sabe, 4 trilhões de estrelas. E ele diz, eu tenho elas todas bem contadas, e chamo elas pelo nome. Tem mãe com 8 filhos que não lembra o nome de todos os filhos. Sim ou não? Minha avó, tadinha, teve 17 filhos. Ah, que lembra o nome nada, mas não lembra da metade. Deus, o nosso Deus, diga assim, esse é o meu Deus, diga. Ele tem todas as estrelas bem contadas e chama elas pelo nome. Amém, igreja? Ele fala sobre aqueles que fazem imagens de escultura, ainda que de ouro, ainda que de prata, ainda que um perito vai lá e desenha uma imagem e diz, ó, isso aqui é Deus, é a senhora não sei o que, é a santa não sei o que lá, mas ele diz, eu sou o Senhor, não tem nada que pode ser comparado a mim. Chega a ser pecado eu pegar uma imagem feita por mãos de homens e falar que isso é Deus. Ele diz, não tem nada que se pareça comigo, nada pode ser comparado a mim, não existe nada que se pareça comigo, ainda que tenha sido feito por um perito. Ele é único, o nosso Deus é único, não há igual, não há semelhante a Ele. Quem está conseguindo entender? Eu quero colocar para vocês um pequeno vídeo para ajudar você a entender um pouco melhor sobre a grandeza do nosso Deus. Queria que pagasse. O planeta Terra visto por outro ângulo. Agora compare a imensidão desse planeta com o restante do universo. Qual o tamanho dos objetos flutuantes no nosso universo? E quão grande eles podem se tornar? Aprecie a seguinte comparação, começando com um objeto grande, a nossa Lua, Mercúrio, Marte, Vênus, Terra. Você está aqui. Netuno, Saturno, sem os anéis, Júpiter, Sol, a nossa própria estrela. Sirius A, Pollux, gigante laranja, Arcturus, gigante vermelha, Aldebaran, gigante vermelha, Rigel, supergigante azul, Pistol Star, hipergigante azul, Antares A, supergigante vermelha, Mu Cephei, supergigante vermelha, Vi Canis Majoris, hipergigante vermelha, maior estrela conhecida. Tamanho da Terra. Esta estrela tem o diâmetro de 2 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Como imaginar esse tamanho? Imagine um avião de passageiros voando ao longo da superfície desta estrela a 900 quilômetros por hora.
Isto levaria 1.100 anos para darmos uma volta. No entanto, isto é apenas um pequeno ponto entre centenas de bilhões de estrelas que formam nossa galáxia. E há 100 de bilhões de galáxias por aí. Aí a palavra de Deus afirma que Deus, desde o ventre da sua mãe, Ele já via você. Ele olhou para aquele pontinho. Não, pontinho não é você. Pontinho é a terra. Ele viu aquele pontinho. Se voltar um pouquinho a imagem daquela estrela, tem a terra pequenininha. Esse olhar é como se fosse, olha lá, está vendo? Escrito terra, bem pequenininho lá em cima. Ali a terra. E aqui aquela estrela gigante. Leva 1.100 anos para dar uma volta andando a 900 km por hora. Ele olha para esse universo e vê aquele pontinho chamado terra e viu você. E mais profundo do que isso ainda, viu o seu coração. Sondou os teus pensamentos, os lugares mais secretos do seu íntimo, do seu intelecto, e disse: tu és meu. Diga glória a Deus. Ele disse: tu és meu, eu te escolhi, fostes precioso aos meus olhos. Está no livro de Isaías também. Fostes precioso aos meus olhos. Mas quem está falando isso não é qualquer um. É o Deus que fez todo este universo. Saia por aí, por favor, de cabeça erguida. Saia por aí, por favor, alegre. Porque o Deus que você serve neste lugar é o Criador desse universo. Nenhum mal pode tocar em você. A Bíblia diz: se Deus é por nós, agora você entende que ninguém será contra. Quem vai se opor? Quem vai se atrever? Aí no versículo 29, para a gente terminar e buscar a Deus e adorar o Senhor, ele diz assim, ó: faz forte ao fraco, faz forte, ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aos jovens, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Diga glória a Deus. Esse é o meu Deus. Se você tiver isso em mente, quando surgirem os problemas, tem gente que acontece qualquer coisinha, a primeira coisa que ela faz: não vou na igreja. Acontece um probleminha na casa dela, não vou trabalhar. Acontece um probleminha no trabalho, não vou na igreja. Acontece um probleminha dentro de casa, não vou levantar amanhã cedo. Para, né? Pelo amor de Deus. Se limitando diante de um Deus tão grande, se limitando diante de um Deus tão poderoso. A Bíblia diz, inclusive, que Deus, para ver o que está acontecendo no céu, Ele se inclina. Não, você não entendeu. Deus, para ver o que está acontecendo no céu, Ele se inclina. Por quê? Porque Ele está acima do céu. Para você ver o que está acontecendo, você não vê o que está acontecendo no céu. Para você enxergar o céu, você tem que olhar para cima. Ele olha para baixo. Não apresente
os seus problemas para Deus. Pare de fazer isso. Apresente Deus para os seus problemas. Fale para esse problema. Deixa eu te mostrar um pouquinho, rapidinho. Dá uma olhadinha aqui, quem é o meu Deus. Ó, não sobra um. A Bíblia diz que Ele enrola e desenrola o céu como se fosse uma cortina. Estava vendo a minha esposa arrumar a cama lá em casa. Então é uma habilidade que nunca vi. Pega o lençol assim, ó, nas duas pontas, faz assim, ó. Quando cai, cai certinho. Quando ela vai arrumar a cama para a gente deitar, assim, ó. É o que Deus faz com os céus, que serve de estrado dos seus pés. O estrado dos seus pés são os céus. Tudo está debaixo dele, abaixo dele. Aí eu fico imaginando aqueles que querem se achar até maiores do que Deus, mas olha, que sabem de tudo. A Bíblia diz que Ele reduz os príncipes e os reis e os juízes da terra como se não fosse nada. Os torna nulidade, Ele os anula. Os poderosos, aqueles que fazem e desfazem. Deus fica olhando lá para aquele pontinho. O pontinho não é a pessoa não, o pontinho é a terra. Dizendo assim, Ele não pode falar meu Deus do céu, porque Ele é o Deus do céu, né? Ele olha e fala, mas olha. Então, não esqueça destas duas coisas, quem você é e quem é o Deus que você serve. E vá em frente, não olhe para trás, não pare no meio do caminho, não confesse derrotas, não recue, porque Ele é com você. Diga glória a Deus.